Vamos lá fazer a nossa leitura de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Semana passada nós lemos Efésios do 1 ao 13, essa semana nós vamos fazer a leitura de Efésios, parte 2, do 14 ao 21, tá bom? Então, nós estamos fazendo a exposição de Efésios, já tem no nosso YouTube capítulo 1, parte 1, 2 e 3, Efésios 2, parte 1 e 2, e agora nós vamos para Efésios 3, tá bom? Então, você que está assistindo as nossas ministrações e vocês aqui da nossa igreja, compartilhem as nossas ministrações que tem edificado muitas nossas vidas, né? A gente que vai editando, a gente vai lendo, ouvindo, né? E Deus sempre fala conosco, e eu creio que vocês, por intermédio de Deus, né, principalmente quem tem mais timidez, mande a mensagem, mesmo que a pessoa nem vá ouvir, mas envie, vai que um dia Deus toque no coração das pessoas para que elas ouçam, né? Então, seja um canal de bênção para enviar, só enviar, tá bom? Muito obrigada a todos também que têm compartilhado as nossas ministrações também, os nossos Reels pelo Instagram, né? Graças a Deus, assim, muita gente tem mandado mensagem, e é bem legal, né? Eu acho que a gente fica mais feliz, não é pelo algoritmo, mas sim pelo reino de Deus sendo levado para outras pessoas, tá bom? Então, isso que para nós é gratificante, não é um número, mas é um número que recebe a mensagem de Jesus, não um número que a gente tem de curtida, porque pra gente isso não importa, tá bom? Então vamos ler Efésios capítulo 3, a partir do 14. Por este motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos semana passada sobre Efésios capítulo 3 e falamos sobre os mistérios, né? Tudo que Paulo vai trazer para a igreja, sobre a vocação dele, por que ele estava preso, né? Falamos sobre a vocação dele, por que ele estava preso, que era por conta dos gentios, né? Os judeus não queriam que os gentios fossem acolhidos na família de Deus, no corpo de Cristo, né? E Paulo, por pregar aos gentios, acaba sendo preso pelos seus próprios patrícios por levar o evangelho a alguém que para eles não podia ter acesso ao evangelho de Jesus. Depois, Paulo, do versículo 4 ao 6, vai falar sobre a sua vocação. Para que ele era vocacionado? Ele era vocacionado para levar o evangelho de Jesus aos gentios. E aí, do 7 ao 12, nós falamos da revelação progressiva de Deus. Então, nós falamos também que no início nós enxergávamos de uma forma, né, o evangelho, e conforme nós vamos criando maturidade, o evangelho vai progredindo. E assim também era com os nossos irmãos, Abraão, né? Deus não falou para Abraão quem seria os filhos da promessa, mas disse que através dele, né, ele não poderia contar as areias do mar, né? Mas que muitos seriam filhos da sua descendência. Então, o que os judeus entenderam é que seria eles os filhos da promessa. Mas Deus, naquele momento, não revelou na sua totalidade para ele qual era o plano perfeito dele.
Então, aqui Paulo vai dizer para nós que a obra de Jesus ela é progressiva e conforme nós vamos o conhecendo e nos aprofundando nesse conhecimento, mais ele vai se revelando a nós. E no 13 ele vai fazer um pedido para eles, que mesmo que ele estava preso, que eles não desanimassem, mas que eles ficassem firmes, porque aquela prisão que Paulo estava sofrendo, né, que ele estava ali encarcerado, era para que o reino de Deus se expandisse, para a glória de Deus. Então ele diz, não fiquem tristes e não desanimem. Continuem orando e continuem firmes em Deus, tá bom? Então hoje nós vamos falar do 14 até o 21. E quantas vezes nós já ouvimos só o 14, né? Que eu acho que é um dos que mais as pessoas colocam como tema, né? Por esta causa eu me coloco de joelhos, né? E é interessante porque a Bíblia toda ela precisa ser lida, não um versículo, mas toda a sua história, né? Todo o seu contexto, para a gente entender qual é a causa que Paulo está dizendo, porque senão fica bem um pretexto mesmo. Então nós vamos falar sobre qual causa que Paulo está dizendo assim, por esta causa eu me coloco de joelhos. Então, qual era a causa que Paulo está dizendo que ele estava se colocando de joelhos? Aqui Paulo está preso, né? E preso pelos judeus. Ele estava amarrado a um oficial romano. E é muito interessante porque a Bíblia, quando ela foi escrita, né, que eles juntaram tudo e fizeram ela de forma separada, porém a Bíblia ela não foi escrita dessa forma. E esta carta aos Efésios começa no capítulo 1. Então é uma carta contínua, é uma carta em que Paulo começa dizendo, eu dou graças a Deus por causa de vocês. Ele está entusiasmado, ele está afirmando sobre o evangelho para eles. E aqui no 3, ele vai encerrar essa carta. Então não é um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. É uma carta que é contínua. E aqui no 3, ele finaliza esta parte da carta para eles. Então é por isso que vocês vão ver que no capítulo 1 ele está forte, no capítulo 2 ele está mais forte, no 3 ele começa dizendo, é por isso que eu estou preso e por esta causa eu me coloco de joelhos, porque é uma carta inteira e aí ele vem explicando os pontos mais fortes para ele que nessa carta que ele vai explicando para o povo de Éfeso, tá bom? Então, ele começa essa carta, ele já está terminando essa carta quando ele explica para eles por que ele foi vocacionado, por que ele estava preso, qual era a missão dos judeus e gentios, porque agora eles eram uma só família em Cristo Jesus. E aí ele está dizendo, por esta causa eu me coloco de joelhos. Então ele está trazendo para eles que a mensagem de redenção para os gentios era a causa que fazia ele orar ao Senhor. Então, algo que nós aprendemos aqui é que alguém que é cristão, qualquer causa que ele se coloca, ele precisa ter um momento de oração, ele precisa ter uma vida de oração, sabe? Semana passada nós falamos da graça, né, que Paulo vai trazer nos versículos iniciais, sobre essa graça que traz a responsabilidade, a graça que nos faz progredir, a graça que nos faz ser livres, né? A graça nos faz ser livres para andar em Jesus, para viver em Jesus. E aqui Paulo está trazendo novamente que esta causa que o coloca de joelhos, né, ele é alcançado por esta graça, ele entende que essa graça alcançou os gentios, os judeus, mas que precisa ser regada com oração. Entende? Então, uma vida em Deus, uma vida de que nós vivemos tantas coisas que nós colocamos nas mãos de Deus, precisa ser regada de oração. As causas precisam estar nas mãos de Jesus. Você pode ter um amigo, você pode ter o seu pastor, você pode ter alguém, né, para te acompanhar, mas primeiramente nós precisamos entender que nós precisamos entregar as nossas causas nas mãos de Jesus.
Então ele vai trazer aqui. Gente, a gente está falando de alguém que é super inteligente, vamos dizer assim, alguém que era um mestre, né, em tudo. E ele vai dizer, por esta causa, ele vem explicando detalhadamente como Deus fez, o seu plano perfeito de salvação, de redenção. Mas não era só entendimento, foi o que eu trouxe na semana passada. Não era só entendimento, precisava ser regada de oração. Então tudo que nós fazemos, sabe, pode ser perfeito no papel, né? A gente, vou dizer pela Mactube, nós planejamos algo perfeito no papel. E não precisa ser regado de oração. Nós não oramos para que Deus prepare pessoas para estar aqui, nós não oramos para que Deus mande as suas famílias para cá. Tudo que nós fazemos precisa ser regado de oração, porque no papel parece que vai dar tudo certo, né? Só que a vida é feita de percalços, né? A vida é feita de coisas que muitas vezes não vão ser da forma que nós enxergamos. E por que a nossa vida precisa ser regada de oração? Para que nesse momento o Espírito Santo nos fortaleça e nos endireite e nos faça olhar para Ele. Para que Ele nos fortaleça, para que nós possamos lutar diariamente. Era uma luta diária, né? Aqui nesse período, era um período em que Nero estava muito perseguindo os cristãos. Paulo era um desses perseguidos. Todas as igrejas eram muito perseguidas. Porque Nero queria só ele ser o Deus adorado, né? Nós vimos isso na história da igreja, como Nero ficou muito louco. Então, para um cristão, né, nesse período, dizer que ele cria em Cristo Jesus era algo de uma perseguição absurda. Nós vimos isso na história da igreja. Mataram seus filhos, queimaram seus livros, não tinha Bíblia, né? Queimaram seus livros, seus escritos que tinham ali. Então, era algo terrível. Então, quando alguém dizia que era cristão, ele sofria uma perseguição muito grande. Mas Paulo aqui está dizendo, por esta causa, mesmo que está sendo difícil, mesmo que vocês estão sendo perseguidos, mesmo que os judeus não querem tratar vocês como irmãos, mesmo assim, vocês fazem parte da família de Deus. E por esta causa, eu me coloco de joelhos. Então, todas as causas precisam ser entregues aos pés de Jesus. Amém? Então, no 14, ele vai dizer isso. E aí, no 15, Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. 15. Obrigada. No qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Então, aqui Paulo está dizendo para eles que ele se colocava de joelhos pela causa dos gentios, porque Deus já os tinha recebido como parte da sua família. E é muito interessante isso, porque muitos de nós aqui pode ter tido pai e mãe, né? E quando ele traz que agora eles faziam parte da família de Cristo e que nos céus e na terra toma o nome, é o que eu trouxe na outra semana, que Paulo vai dizer, agora vocês são co-herdeiros, né? Nós somos agora adotados, nós fazemos parte da família de Deus, agora nós temos o sobrenome dele. Então nós somos, na terra eu tenho o meu pai natural, mas eu também tenho o meu Pai Celestial. E aí Paulo está dizendo para eles, olha, antes vocês só tinham esse Pai natural, mas agora vocês são parte da família de Deus, a qual vocês recebem o nome nos céus e na terra. Que coisa mais linda, né? Porque talvez a nossa visão de paternidade é uma visão muito natural, mas nos seus momentos difíceis, eu gosto muito sobre falar sobre identidade e sobre paternidade, né, que dá no mesmo, assim, para mim, porque todo aquele que entende quem é o seu pai, ele não é confuso. É muito bom, porque o nosso pai terreno, né, vou dizer pelo meu pai, é mais fácil, né, o meu pai, ele é muito tranquilo. O meu pai, eu sei que se eu precisar de uma ajuda, ele vai me ajudar. E
E ele é alguém que eu sei que ele se preocupa com todos os filhos, mas eu estou dizendo de alguém terreno. E aqui quando ele traz para nós que o nosso Pai agora é celestial, nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus, ele cuida de nós da mesma forma, talvez que você tenha um pai até melhor que o meu, né? Porque cada pai é um pai. Então, ou talvez você não tenha tido esse pai. Mas agora ele está te trazendo para a família dele, dizendo, talvez você não teve esse pai. Mas agora você tem um pai, que talvez o seu terreno não cuidou de você. Mas agora você tem um pai celestial, que ele vai cuidar das suas dores. Que quando você chamá-lo, ele vai estar lá dizendo, qual é a causa que você está se colocando de joelhos? Entende como é diferente? Porque o nosso pai, ele só vai saber quando a gente conta para ele. E muitas vezes a gente esconde coisas, né? Não vou contar isso pro meu pai, porque senão meu pai vai brigar comigo. Mas o seu Pai Celestial está o tempo todo com você. E ele quer saber o que você sente, o que você passa. Ele quer saber quais são as suas dores, quais são os seus medos. E ele vai te corrigir? Ele vai te corrigir, porque o nosso pai terreno, hoje a gente vê muito esses pais que são mais ainda negligentes, né? Que deixam os filhos fazer o que quer. Não, o nosso Pai Celestial, como ele é perfeito em tudo, ele corrige você. E a gente não gosta de ser corrigido, mas é necessário. E ele te corrige, e ele fala, filho, não é assim. E às vezes você vai ler a palavra de Deus, a palavra que ele deixou para você como manual, e você vai falar, ai pai, isso aqui não é legal, eu não quero isso aqui, né? Vamos dizer a gente para o nosso filho, come isso aqui que isso aqui é bom. Ele vai dizer, isso aqui é horrível. Muitas vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. Ah não, isso aqui não dá para comer. Ele vai dizer, come que isso aqui é bom para você. Esse é o nosso Pai Celestial. O nosso pai que nos introduziu na família dele. O nosso pai, que talvez o nosso pai terreno, ou se você não teve pai, né? É tão ruim pra gente. Eu sempre penso, poxa, eu vejo o meu pai, fui levar ele no médico essa semana e o médico falou umas coisas assim. E eu falei, eu preciso cuidar do meu pai, porque eu não quero perder o meu pai, né? Mas teve gente que não tem isso. Não teve isso, não pelo filho, mas o pai, né, que não quis cuidar do filho, porque é ser humano, o ser humano é assim, né? Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que no homem, porque o homem é mau, o homem não tem compaixão. Às vezes a gente como mãe olha e diz, como alguém tem coragem de fazer isso com o filho? Mas esse é o coração do homem, o coração do homem é mau. Se a gente hoje ainda age com um pouco de bondade, é graça de Deus nas nossas vidas. Então, esse versículo 15, que ele vai dizer assim, olha, vocês gentios, nós, eu quero que você se coloque hoje como você gentil, você é gentil, né? Nós somos adotados, co-herdeiros da família, né? Mas nós recebemos tudo que é do nosso pai. E ele está dizendo, talvez aqui na terra você não teve um pai que foi exemplo, e tá tudo bem, né? Mas agora você tem um Pai Celestial que cuida de você dia e noite. Que você pode contar os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas bênçãos. Ele vai te corrigir, ele vai te orientar, ele vai te colocar nos eixos, ele vai brigar com você na sua palavra, mas ele está ali com você. Ele não vai te abandonar, mesmo quando você merecia ser abandonado. Ele vai continuar do seu lado. Sabe quando a gente, eu sempre falo isso, né? Deus, se eu contar agora isso aqui que eu tô pensando pro Senhor, eu sei que o Senhor me perdoa. Mas se eu falar isso alto, meu Deus, as pessoas vão falar, meu Deus, como você é ruim. Esse é o seu pai. Um pai que não é que ele não te julga, mas que ele te corrige. Então ele te ouve, mas ele não quer que você fique dessa forma. Então ele te orienta na sua palavra. Então não tenha medo de falar com seu pai. É por isso que paternidade em Deus e identidade está muito interligada. Porque quanto mais você entende de quem você é filho, para onde você vai e de onde você veio, você não se sente abandonado, sozinho, você não se sente na dependência, na carência, sabe? Porque você diz, eu encontrei
tudo que eu preciso nele. Ele te enche, sabe? É diferente. Não estou dizendo que significa que eu não preciso de ninguém. Não é isso. Mas quando a gente tem a satisfação nele, você entende a sua paternidade na sua totalidade. As pessoas são importantes porque é a família de Deus, né? São pessoas que são os seus amigos, são a sua família é de sangue literalmente, eu sempre digo isso, né? Nós temos duas famílias de sangue, a sangue de Jesus e a sangue natural. É sangue, as duas são de sangue, mas quanto mais você entende essa paternidade, você vê que as pessoas são muito importantes, mas a sua raiz, nós vamos falar um pouco mais pra frente disso, a sua raiz é em Jesus. Então você diz, eu sofro, eu sei que vai me doer, mas eu não coloco as minhas emoções e as minhas expectativas nas pessoas, porque eu sei quem é meu pai, tá bom? Então é por isso que é importante, Paulo está querendo trazer aqui para eles, que agora eles receberam por herança serem filhos de Deus e o privilégio maior é fazer parte dessa família nos céus e na terra. Então agora eles não são só nesse mundo natural. Um dia todos nós com a nossa família gigante, nossos irmãos que nós ainda não conhecemos, né? Um dia no céu, nos novos céus e na nova terra, nós vamos estar juntos com eles. 16. Então ele vai trazer, vou ler o 14, 15 e 16, tá bom? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então agora você tem nome, você tem pai e você tem uma família. Se você se sentia órfão, você não é mais órfão. Você tem um pai e você tem uma família. 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, é o que eu trouxe para vocês. Paulo vai trazer para nós que nós precisamos ser fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Então, ele está trazendo, agora que você sabe que você não é órfão, que você tem um pai e que você faz parte de uma família, ele concede, segundo as riquezas da sua glória, poder pelo Espírito para que vocês sejam fortalecidos. Então, olha como eu estou dizendo para vocês que entender a paternidade te faz entender mais sobre quem você é, a sua identidade. Sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Quando a gente diz, você precisa participar do corpo de Cristo, você precisa estar interligado, não é para você estar aqui com o seu corpo, mas é com a sua alma, com o seu coração. Porque aqui, né, a comunidade, nós sempre dizemos, nós somos templo do Espírito Santo. Então quem traz o Espírito Santo para este lugar? Quem traz a presença de Deus para esse lugar? É você. E o Espírito Santo fortalece nas nossas fraquezas. Então o que ele está dizendo? Você agora tem um pai, você faz parte de uma família que é o corpo de Cristo e ele não te deixa só. Mas ele te pelo Espírito. Então, não conseguimos sozinhos, não conseguimos sem orar e nós não conseguimos viver sem o Espírito Santo. Aí a gente vai lembrar, né, da ministração que o Wellington trouxe para nós, Efésios capítulo 2, quando ele vai trazer que antigamente vocês eram mortos. E o Wellington trouxe um exemplo para nós sobre Ezequiel. O povo estava vivendo, estava todo mundo, mas pelos olhos espirituais o que Deus mostrou para ele? Está um bando de vale de ossos secos. É por isso que quem faz parte da família de Deus, a família de Deus, ela precisa ter o Espírito Santo. Não é o mover do Espírito Santo, mas é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se move através de nós. Qual é o mover do Espírito Santo? É você levar o Evangelho de Jesus, é você ser um bom marido, é você ser uma boa esposa, é você ser uma boa mãe, é você ser uma boa amiga. Isso é o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo em nós. Nós agindo com bondade, mesmo que aos nossos olhos nós precisaríamos responder com maldade.
Esse é o mover do Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo nós só conseguimos através da oração. E esse poder não é para que a gente simplesmente sinta algo momentâneo, mas é que nos faz mover. Então nós precisamos do poder para nos mover. Então ele está trazendo aqui, vocês têm um pai, fazem parte de uma família, mas vocês não estão só, vocês agora receberam o Espírito Santo e ele te dá poder. Poder para quê? Para se mover, para andarem em comunidade, para viverem na comunidade, para viverem na família de vocês e também para viverem com os seus irmãos judeus que muitas vezes ainda não estavam aceitando eles. Então entende quanto a Trindade é muito importante, o papel deles são muito importante. Nós não conseguimos andar só no Pai, nós precisamos também do Filho e também do Espírito Santo. É por isso que eles são perfeitos, né, nessa dança, né, de C.S. Lewis, que vai trazer. Essa dança é muito importante entre os três e é muito importante para a nossa vida. Conhecer sobre Deus, conhecer sobre o Filho, conhecer sobre o Espírito Santo, mas não entender quem eles são, nós vamos viver muitas vezes como um vale de ossos secos. Nós vamos trabalhar, nós vamos estar aqui de corpo, mas não alinhados, corpo, alma e espírito, tá bom? E aí, 17. Vou ler o 16 e o 17, tá? Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e a altura. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo vai trazer para nós no 16 e 17. Ele está trazendo que a experiência do cristão é algo que o Espírito Santo nos purifica, nos santifica, nos transforma. E ele diz que esse Espírito Santo que agora nós recebemos quando nos convertemos, porque é algo, o batismo com o Espírito Santo acontece nesse momento, né? Nós recebemos o Espírito Santo e por isso nós compreendemos quem Deus é. Nós recebemos o Espírito Santo e por isso Ele nos aceita. Então, é algo que nunca depende da gente. Sempre depende dele. Então, o batismo do Espírito Santo, ele vem quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele está trazendo, a partir desse momento que vocês receberam essa experiência de serem chamados filhos de Deus, receberam o Espírito Santo, vocês são fortalecidos pelo Espírito em Cristo para estar arraigados em amor. E o princípio básico dessa unidade com o Espírito Santo é o crescimento. Então, todo aquele que é nascido de novo, encontrado pelo Espírito, ele está trazendo que ele vai ter uma vida diferente agora. Que ele não vai viver uma vida só, não é uma graça que não traz responsabilidade, é essa graça que nós estamos dizendo que você vive para Deus. E aí ele está trazendo para nós que agora que nós andamos em Cristo e nós vivemos nele, nós precisamos estar arraigados e fundados em amor. E quem é o amor? Deus, né? Deus é o amor. Então está dizendo, para vocês andarem movidos pelo Espírito, cheios do poder para se mover, vocês precisam saber aonde vocês estão firmados. Em quem que você está firmado? Aí ele vai trazer aqui, Deus, firmados em amor, para que assim vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos. Quem são os santos? Os seus irmãos, né? Aqui nós não vamos olhar com os olhos naturais, santos em Deus, né? Todo aquele que é nascido de Deus, ele é santo, né? Existem várias passagens em que nós somos chamados de santos. Então você pode me chamar de santo, que eu não ligo não, tá bom? Ô santa, ô santo, tá bom? Pode me chamar. Então era normal também nessa época ele chamar os cristãos de santos, tá bom? Então aqui é santo de santo mesmo.
Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a profundidade e a altura. Então, nós devemos estar arraigados como uma árvore, fundados no amor que Deus tem por nós e nos dá. Então, aqui, ele está trazendo, deixa eu ver aqui no 17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Essa palavra habite aqui vem de uma palavra grega que significa designar moradia, residência, permanente. Então o que ele está trazendo aqui? Agora que o Espírito habita em vocês, vocês precisam estar firmados nele. Vocês precisam ser um lugar em que ele more, em que seja permanente. E como que vocês fazem isso? Só quando o amor habita em vocês. Entende? Então, Deus, ele não quer que a gente viva aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. Não, ele quer ser residência. Ele quer fazer parte de nós. É isso que eu digo, porque quando a gente é nascido de Deus e agora nós entendemos quem é o nosso Pai, é por isso que você toda hora vai falar com Ele. Não só quando você estiver de joelhos, toda hora você está falando com Deus, toda hora você está falando com Deus. Por quê? Porque você é residência dele. Você é templo dele, ele olha para você e diz, aqui é a minha morada. É claro, né, que não é que Deus simplesmente mora só dentro de você, mas você também é parte da onde ele mora. Que é para você compreender, para você entender o quanto que ele está em você. É isso que ele quer que a gente compreenda. Nenhum lugar caberia a presença de Deus. Nenhum lugar, né? Igreja nenhuma pode conter a sua presença. Mas ele está mostrando para nós, e Paulo vai trazer aqui, que ele só quer que a gente entenda o quanto que cada indivíduo é importante para Deus. O quanto que ele trata cada um, não na sua totalidade. É claro que Deus vai salvar a sua igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja. Mas o quanto ele se preocupa no seu indivíduo. Cada um aqui tem dores que, por isso Jesus veio na terra, para conhecer as dores, para saber quais eram as dores, porque quando ele clama, quando o Espírito Santo intercede por nós, é com gemido inexprimível, porque Jesus, ele sentiu as nossas dores, ele sabe tudo que nós sofremos, mas ele não ele não pecou, mas ele sentiu o que você sente. Então quando você diz assim, Deus, tá doendo, Jesus está dizendo, tá doendo mesmo. É isso que Jesus veio fazer. Então é por isso que Deus, ele está mostrando para nós que quando nós estamos arraigados nele, né? Enraizados nele, nós nos tornamos morada permanente. Nós nos tornamos residência dele, moradia, sabe? Então, se sinta hoje casa de Deus. Se sinta hoje a moradia, a residência de Deus. Quando você está alicerçada nele, quando você está arraigado nele, fundado nesse amor que é ele te faz não só alguém natural, mas ele te faz uma casa dele. Você é casa, templo do Espírito Santo de Deus. Amém? 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a profundidade e a altura. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo é tão grande, que vai além do nosso entendimento. A plenitude de Deus implica a abundância de dons que procede dele. Então, esse amor que Deus tem para nós, ele é tão grande, e ele diz que, como que a gente consegue compreender? Quando você está enraizado nele. Nisso, quando você está em Deus, quando você é a morada de Deus, ele está dizendo que, junto com os seus irmãos, você consegue entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Alguns historiadores vão trazer que quando ele faz esse comparativo, ele está trazendo o sinal da cruz. É bem interessante, né? Porque ele vai trazer a altura, a largura, a altura e profundidade. Alguns dizem
que Paulo aqui está mostrando como se fosse o sinal da cruz, para dizer aonde foi o maior ato de amor de Deus pela humanidade, que foi na cruz. Não vou dizer isso, né? Não posso afirmar, né? Mas assim, eu achei muito interessante que é uma verdade também. Isso tem no livro de Efésios do Hernandes Dias Lopes, tá bom? Se alguém quiser comprar, ele fala um pouco mais sobre isso. Mas eu achei bastante interessante que é um símbolo, né? Ali a cruz, mas é algo que tem tantas verdades para nós quando nós olhamos ali, né? Tem a música lá que o Ed sempre fala, não é a cruz me libertou, mas na cruz Deus me libertou, né? E a gente, todas as vezes que a gente olha para a cruz, antes eu ficava pensando, poxa, a cruz é algo tão bonito para nós, né? Que a gente enxerga o amor de Deus e muitas das vezes foi tomado só pela igreja católica, né? Os cristãos não queriam cruz de jeito nenhum. Cruz era algo que era símbolo católico. E não, a cruz representa o amor de Deus para nós. Então, a cruz é algo que nós olhamos e não enxergamos aquilo como algo místico, mas nós enxergamos que aquilo foi uma prova do amor de Deus para nós. Ele sofreu dores que nós jamais vamos passar. Ele sofreu algo que ali ele foi muito humilhado, ele foi castigado pelo nosso pecado. Então não tem como eu olhar para a cruz. Quem ia para a cruz? Era só quem era um lixo para a sociedade, né? Como alguém excluído, como alguém que não prestava. Naquele lugar escolheram um ladrão do que Jesus. Então todas as vezes que eu olho para a cruz, eu não consigo olhar para a cruz e ver algo simbólico, algo para um povo. Não, eu enxergo aquilo como algo universal. Deus fez aquilo para muitos. Então olhe para a cruz não com esse olhar, né? Tem gente que faz o símbolo da cruz, o sinal da cruz para proteção, para não sei o quê. Não. A cruz, ela serve simplesmente como um exemplo, como um espelho para dizer, você merecia aquele lugar, mas ele foi no seu lugar. Então nós precisamos ser gratos a Deus pela essa morte de cruz. E o 20 e 21, deixa eu ver aqui, isso é Cristo. Isso aí. 20 e 21. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esses dois versículos formam uma doxologia de louvor a Deus. Então, é por isso que eles precisam ser juntos, porque ele está trazendo aqui aquele que é capaz de fazer tudo mais. Então, ele está trazendo aqui, você agora tem um pai, você agora faz parte da família de Deus, a qual você é reconhecido não só na terra, mas nos céus e na terra. Você agora é residência de Deus, Deus habita em você, Ele quer ser morada em você, e Ele está trazendo agora, olha o que eu trouxe. Então você imagina os gentios ouvindo aquilo, é igual a gente quando ouve essas riquezas insondáveis de Deus, você fala, tudo isso é para mim? Meu Deus, tudo isso, eu tenho heranças como essa. E aí ele vai dizer, mas eu não termino aqui. Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Então ele está trazendo que o Senhor pode fazer muito mais abundantemente, além do que qualquer coisa que nós pedimos. Nem o amor de Deus, nem o seu poder são limitados pela imaginação humana. Então, quem pode limitar o poder de Deus? Ninguém. Nós limitamos esse poder. Nós que dizemos assim, não, Deus não pode fazer isso. Porque a gente ainda tem essa mente limitada. Às vezes a gente pensa assim, né? Se você tem uma mente bem imaginária como a minha, a gente pensa umas coisas e fala assim, ai Deus, eu acho que isso aqui o Senhor não pode. Porque a gente esquece quem é o nosso Deus. Então, por isso que nós precisamos meditar nas Escrituras todos os dias. Todos os dias. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós precisamos meditar. Porque a gente vê coisas grandes que Deus fez e parece que pra gente não pode ser possível aquilo. Porque
Claro, né? O pecado cada dia tem piorado mais as coisas, mas o poder de Deus é o mesmo, a graça de Deus é a mesma. Ele ainda quer operar em nós. Então ele está dizendo, nem o amor de Deus, nem seu poder são limitados pela imaginação humana. Mesmo que muitas vezes no seu coração, no seu pensamento você diz, não, isso aqui Deus não pode fazer. Lembre sempre que Deus não é um humano. Deus, ele veio como homem para sofrer as nossas dores, para ser o nosso substituto e representante. Mas como ele é tão poderoso, ele ressuscitou e subiu aos céus e hoje está à direita de Deus, reinando com ele e um dia nos buscará. Então ele não morreu. Ele morreu e ressuscitou. Então, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quantas vezes a gente pensa algo e você diz, isso aqui eu nunca vou conseguir. Talvez hoje você já conseguiu e diz, meu Deus, como eu consegui isso aqui? É porque você não pediu, mas ele já sabia. E isso não significa que, porque nós temos uma vida traçada por Deus, né? Deus já tem, desde antes de nós nascermos, lá na nossa formação, no ventre da nossa mãe, os nossos ossos, quantos cabelos, que cor nós teríamos de cabelo, como nós seríamos. Isso, nós já éramos formados por Deus, isso não significa que isso exclui a nossa responsabilidade humana de trabalhar, de lutar, de estudar. Não é isso. Mas ele sempre faz muito mais do que a gente pede e a gente imagina na nossa vida. Isso para tudo. Eu não quero que você coloque isso só na sua expectativa natural, na sua expectativa de financeira, mas com seus olhos espirituais. Essa oração aqui, esse término, porque aqui é uma oração e ele está terminando essa oração pela igreja. Eu quero que você pense nisso todas as vezes que você orar. Que você colocar, sabe assim, igual eu, que tenho uma família atribulada, eu sempre falo, Deus, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu acredito. Que a gente olha com os nossos olhos naturais e diz, isso aqui está muito difícil. Isso aqui é só o Senhor. Mesmo que a gente sabe que tudo é só o Senhor, sempre tem coisas que a gente diz, isso aqui é só o Senhor mesmo. É isso. É só o Senhor para tudo. Eu não sei o que você tem orado ao Senhor. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas lembre sempre disso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. E nós precisamos entregar tudo aos pés dele. Aqui Paulo está encerrando uma oração e no final ele diz, eu oro para que o Senhor fortaleça o íntimo dos meus irmãos com o poder do Espírito Santo. Para que o Senhor habite no coração deles. A ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo está orando aqui pela igreja, por cada um, mas pela igreja. E a glória que ele está dizendo aqui no final, ele diz, vocês entenderam que vocês são templos de Deus, que vocês são habitações do Espírito Santo, que vocês precisam de poder para se mover, que vocês são filhos de Deus, recebido esse nome nos céus e na terra, mas isso não é para que vocês se gloriem, mas para que toda a glória seja dada a Deus por meio da igreja, para todo sempre. Amém. Então, a glória nunca é para a igreja e a glória nunca é para o homem. Ele termina dizendo, a glória é para Deus. Por que ele traz isso? Porque hoje, infelizmente, como ele começa trazendo no capítulo 3 sobre os mistérios, né? Éfeso, que era uma cidade cheia de mistérios, que tinha os cheios, né? O que tinha o diferencial, porque ele tinha um mistério, e todo mundo ia atrás desse guru, porque ele tinha um mistério. Muitas vezes hoje acontece isso, né? Que o poder só está com um. Então todo mundo vai atrás do um. Eu assisti uma ministração do Arival que ele falou assim, a gente está aqui em Pinheiros, se eu colocar no telão lá, Pastor Arival vai curar todo mundo e vai ser de graça, né? Porque ele está com o poder. Ele falou, não ia caber gente aqui, essa marginal ia estar parada. Porque as pessoas gostam de olhar para alguém e falar, esse é o meu guru,
esse é o meu mestre. Eu não estou dizendo que nós não podemos olhar para alguém e nos inspirar, né? Como falar, como, sei lá, se vestir. Eu acho que tudo isso é válido. Mas não fazer dessa pessoa o seu senhor. Que o que ela fala é lei. Que só existe essa pessoa, né? Não. Poxa, eu preciso entender que o meu mestre, o meu Senhor, Ele está comigo todos os dias. E que os meus irmãos contribuem para o meu crescimento. Mas que toda a glória é dele. A igreja precisa entender isso, sabe? Nós temos um líder. O líder, a Bíblia diz isso. A quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Ele não está dizendo a quem muito é dado, muito é glorificado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Existe a responsabilidade. O pastor, ele não tem o poder de mandar e ele não tem o poder de dizer como que a sua vida vai ser regida. Ele te instrui, né? É isso que é um papel de um líder. Mas vocês não devocionam, né? Ovacionam. É isso mesmo, né? Vocês não vão ovacionar o homem, como hoje acontece, né? Já viram aqueles vídeos lá que o cara tá passando e tá todo mundo tocando nele, né? Você fica, meu Deus, como que isso acontece? Como as pessoas colocam o poder em uma pessoa? Era isso aqui que Paulo está dizendo. Agora vocês têm poder do Espírito Santo, vocês são templo do Espírito Santo, vocês são morada de Deus, vocês são filhos de Deus, mas isso não é para vocês achar que vocês são melhores que as outras pessoas. É para que a glória de Deus seja derramada na igreja, mas que quando a igreja está unificada, quando a igreja está junta, a glória seja devolvida para Ele. Então a glória de Deus é derramada em nós para nos movermos, para nos movimentarmos, mas a igreja devolve não como uma soberba, não como somos melhores, mas a igreja devolve como glória a Deus. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Jesus, porque eu sou seu filho, eu não sou órfão. Agora eu tenho um pai. Então, quanto mais a gente entende a nossa identidade em Deus, mais nós não vivemos confusos e perdidos, mais nós não achamos mais espiritual, que outra pessoa. Não, nós entendemos que Cristo nos constrange de tal forma que nós devolvemos a glória a quem merece ser dada, que é Ele. Então, quando a igreja, ela entende quem é o pai da igreja, quem é o líder da igreja, quem é o Senhor da igreja, ela não dá glória para o homem. É por isso que o culto da Mactub é isso. É louvor a Deus. É oração a Deus. E é uma ministração de Deus para nós e que nós devolvemos para Ele dizendo amém, amém, amém. Entende? Já pensou se todo mundo que chegar aqui a gente dá uma oportunidade? Se todo mundo que nós chegar aqui a gente falar, não, pode falar. A igreja estaria cheia, porque todo mundo quer falar. Todo mundo. É muito raro você pegar alguém que quer ouvir. As pessoas querem falar mesmo. Então, o culto da Mactub, a igreja Mactub, que assim permaneça, né? E eu oro para que Deus coloque mais igrejas cristocêntricas, que a glória seja para Deus, que tudo seja para Deus, nada para nós, né? Nós fazemos qualquer coisa aqui e que você não tem isso no seu coração. Tudo que você faz aqui, você não faz para mostrar para nós, você faz para Deus, para a glória de Deus. E Deus não fica em dívida com ninguém. Deus, Ele recompensa todos os que fazem para a sua obra, as suas vontades. Paulo aqui vai nos mostrar esse exemplo, sabe? Paulo era alguém que estava sendo extremamente perseguido, não ovacionado. Os irmãos da igreja, é claro que amavam Paulo, que queriam que Paulo estivesse solto. Mas Paulo está dizendo, olha, tudo que eu faço não é para que a glória seja para mim, para que vocês me achem como Deus. Porque quando Paulo chegou numa cidade em que queriam adorá-lo, o que ele fez? Ele ficou muito bravo, ele rasgou suas vestes. Por quê? Porque ele era alguém que sabia quem era o seu pai, da onde ele tinha vindo, quem tinha o salvado. Então, quando a gente vê, gente, assim, é muito triste dizer, eu fico triste quando eu vejo pessoas que são cristãs dizendo, eu sou muito usado por Deus, eu sou muito cheio de Deus. Eu digo, não é, porque não é possível que alguém que é tão cheio de Deus tenha isso no seu coração.
Não pode, não pode, né? Então, toda a glória é para Deus. Nós precisamos entender sempre isso, que toda a glória é para Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.